Bem, bom dia a todos e a todas. A aula dessa semana a gente está se propondo a fazer uma revisão sobre essa apostila 1, certo? Então a dinâmica vai ser a seguinte: coloquei aqui mais ou menos assim rascunhado para eu não perder o tamanho, né, da folha. Então tá rabiscado aqui, eu vou passando para vocês a caneta. Mas vocês têm à mão aí o seu caderno de atividades. Esses exercícios todos que estão aqui eu já resolvi. E vocês têm esses exercícios aí com vocês. Todos já estão resolvidos, mas eu estou destacando alguns que é uma espécie de revisão do que a gente está fazendo, que são aqueles mais, digamos assim, mais importantes, né? Conceitualmente, matematicamente falando. Essa sonoplastia de fundo aí é meu filho, entendeu? Então, qualquer coisa que vocês ouvirem aí é ele. Eu não vou interromper o menino porque nós estamos todos aqui na quarentena. Então nós vamos começar assim, eu deixo destacado aqui para que você possa ver e você acompanhar comigo. Então nós vamos começar, o primeiro destaque é o exercício número 6 da página 49. Aí eu sugiro que você faça isso, você já esteja com o caderno na mão, se você não está ainda, você dá uma pausa aí no vídeo. Isso, pausa aí, vai lá, pega seu caderno e coloca na mesa. E a resolução se for possível. Entendeu? Pausa aí, vai lá. Isso, agora beleza, agora vamos ver aqui. Esse exercício aí, gente, que tá lá na coluna mais Enem, né? Ele é muito importante, olha lá, que ele fala da competência 5 e da habilidade 17. Depois vocês vão lá conferindo direitinho do que se trata. Ele fala sobre o processo de eletrização por atrito. Ele diz assim, né? Eu tenho um pedaço de âmbar. Âmbar é tipo uma resina assim, né? E aqui eu tenho um pedaço de algodão, certo? Quando eu olho para as cargas deles, a gente tem o seguinte: a carga do âmbar, eu vou chamar de que é zero, e a carga aqui do algodão também é zero. Então eu vou atritar o âmbar com o algodão, certo? Esse é o processo de eletrização por atrito. Quando eu atrito o âmbar com o algodão, um vai ganhar elétrons e o outro vai perder elétrons. Você não precisa saber quem vai ganhar e quem vai perder elétrons, a não ser que o exercício diga para você, ou a não ser que ele te dê aquela tabela da série triboelétrica lá. Você não precisa saber quem ganha e quem perde entre ambos, não precisa. O que você aqui precisamos chamar a atenção é o seguinte: que a carga elétrica de ambos antes de você estabelecer o atrito entre eles, é a carga que tem o âmbar mais a carga que possui o algodão. E como os dois têm uma carga elétrica igual a zero, então antes do atrito, a carga total é zero, certo? Bom, assim que eu promovo o atrito aqui, eles vão se atritar e depois eu vou separá-los. A carga total vai ter que continuar sendo zero, porque é o princípio da conservação da carga elétrica, certo? E essa quantidade de cargas que eles ganharam ou perderam é N vezes E. O lance é que esse exercício falou para mim o seguinte: são transferidos 5 bilhões, 1, 2, 3, mil, milhões, bilhões, ou seja, 5 vezes 10 elevado a 9 elétrons, são transferidos do algodão para o âmbar. Então é daqui para cá. Se o algodão vai transferir elétrons, ele vai perder elétrons, significa dizer que o algodão vai ficar negativo e o âmbar vai ficar negativo. O algodão fica positivo, correto? Agora, a quantidade de cargas é igual ao número de elétrons que você transfere vezes o valor da carga elemental de cada um deles. Isso aqui vai dar igual a 8 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. E quem perde, esses elétrons são transferidos ali, né? Então o âmbar fica negativo, a carga do âmbar fica negativa e a carga do algodão fica positiva. Quem perde fica positivo. Agora você vai lá na página 50, que é a página seguinte. Deixa eu passar aqui no meu computador aqui, que eu estou acompanhando vocês aqui também. Esse exercício número 7, ele é muito importante, porque ele diz assim, eu tenho vamos chamar de átomo ou corpo, seja lá o que você quiser.
aqui. E esse átomo ele tem uma carga Q, certo? Então, por um processo que também o texto diz que é o processo de fissão nuclear, esse núcleo ele é dividido uma parte A, uma parte B, perdão, uma parte C e uma partícula X aqui. Bom, ele diz que a carga total que esse átomo tem antes do processo de fissão é igual a mais Q. E que depois do processo, esse corpo B aqui ficou com uma carga de mais 3/4 de Q, esse corpo C ficou com mais 2Q sobre 3, então quanto é a carga X? Bom, esse é mais um exercício do processo de conservação da carga elétrica. Por quê? Porque nesse processo daqui para cá, não houve ninguém que desse ou retirasse carga elétrica ou elétrons desse átomo. Então, a quantidade que tem aqui de carga permanece após o processo. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Depois que o processo acontece, a soma dessas cargas, quer dizer, a carga de B mais a carga de C mais a carga de X, é a carga total. E quando você fizer essa conta aqui, ó, vai ser 3/4 de Q, né, que é esse aqui, mais o do C, que é 2Q sobre 3, e a carga de X. Bom, se você fizer essas contas aqui, nada muito complicado, né? Uma conta de fração aqui, ó. Mínimo 12 e tal, 12 por 4 dá 3, 3 vezes 3 dá 9Q, 12 por 3 dá 4, que vai dar 8Q, e aqui vai dar... Tá, entre esses dois aqui, vou botar o QX do lado de fora da fração, certo? Bom, por que isso, professor? Porque eu ainda posso continuar aqui dessa forma aqui, ó. Se eu pegar 9 com 8 vai dar 17Q sobre 12. Como eu deixei o QX fora da fração, ele vai entrar aqui. Mas por que você fez isso? Porque você não colocou tudo na fração? Não, podia também. Mas eu acho que assim é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque agora vai entrar o princípio da conservação da carga elétrica. E olha bem, como eu sei que a quantidade de carga que tem depois é a mesma quantidade que tem antes, quer dizer, essas cargas aqui, ó, são iguais. Então, antes, aliás, depois aqui eu tenho 17Q sobre 12 mais a carga X é igual à carga que eu tinha antes lá atrás. Agora eu separo quem tem Q e quem não tem. O QX vai ser igual a Q. Esse mais 17 passa para cá, menos 17Q sobre 12. Se eu fizer essas contas aqui, eu vou encontrar menos 5Q sobre 12. Essa é a resposta do problema. Você já tem ele resolvido aí. Mas o comentário dessa questão é importante porque ela pode aparecer para você em vários exames, assim, simulados, ou mesmo provas de seleção e tal. E quando fala de carga elétrica de um lado e carga elétrica do outro, se o sistema for fechado, ele forma um sistema, a primeira coisa que você tem que observar é o princípio da conservação da carga elétrica. Beleza? Opa, deu uma desajeitada aqui. Mas vamos lá. Agora você vai na página 54, por favor. Vamos lá, deixa eu adiantar meu computador aqui. Página 54. Esse exercício que eu estou destacando aqui é um exercício que também é muito importante. É o exercício número 7. Vai lá, olhou lá? Isso. Então, esse exercício, ele é um exercício muito comum, não apenas em eletricidade, mas em todo o exercício que trata da estática, né? E do movimento, né? Do movimento uniforme, etc., da mecânica. Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho duas placas aqui assim, essa placa de cima e a placa de baixo, e entre essas placas existe um campo elétrico. Meus amigos, preste atenção aqui, ó. Se existe um campo elétrico aqui, e esse campo está apontado para baixo, é porque aqui em cima essa placa é positiva e essa é negativa. Porque lembra que o campo elétrico ele sai da pose e chega na nega? Então tá aqui, ó. Sai da positiva e chega na negativa. Então essa placa aqui é essa aqui. Bom, só que nesse exercício nós não temos apenas um campo que é o campo elétrico. Não tem só o campo elétrico. Existe também o campo gravitacional. Ora, todo campo gera uma força. Campo magnético gera força magnética. Campo gravitacional, força gravitacional. Campo elétrico,
gera força elétrica. Então, se nós temos um campo gravitacional e um campo elétrico, é porque nós temos duas forças atuando sobre essa partícula, a força elétrica e a força peso. A força peso, ela não tem alternativa. Se o campo está para baixo, a força peso obrigatoriamente está para baixo. Eu vou até desenhar isso aqui do ladinho aqui, que é para a gente entender isso. Ó. Se o campo gravitacional está para baixo, a força peso sempre vai estar para baixo. A força peso sempre acompanha o sentido da força peso do campo. Agora, com as cargas elétricas, ocorre uma questão dupla, né? Você tem que ter duas interpretações, uma para a carga positiva e outra para a carga negativa. Porque é isso que diferencia uma carga de outra. Então, se eu tiver um campo elétrico para baixo, assim, ó, para ambas, né, digamos assim, ó, o campo elétrico está para baixo aqui. Então, se o campo está para baixo, a força elétrica que atua na positiva também é para baixo. E a força elétrica que atua na negativa é contrária ao campo. Então, tá vendo que a diferença do campo gravitacional para o campo elétrico é porque o campo elétrico, o gravitacional só tem uma orientação. O campo elétrico tem duas orientações por causa da natureza da carga elétrica. Beleza? Então tá bom. Então, como eu tenho aqui na figura, ó, um campo elétrico para baixo, eu tenho uma força-peso para baixo. Ó, força-peso é para baixo, o campo está para baixo. Agora, se o campo está para baixo e a força elétrica é para cima, é porque essa carga é negativa. Olha aqui, ó, a carga negativa ela tem uma força contrária ao campo. Então, obrigatoriamente, essa carga aqui, ela é negativa. Bom, mas a pergunta do problema é, quais são as condições que eu tenho que ter para que essa carga ela se desloque nesse sentido, nessa placa, e atinja nos pontos A, B e C? Ora, se esse ponto B ele está na mesma direção aqui, ó, da carga, então é porque essa força elétrica tem que ser igual à força-peso. Se a força elétrica for igual à força-peso, a resultante sobre ela é zero. Então ela se desloca para cá com velocidade constante, ó, isso é importante, e vai atingir o ponto B. Agora, se a força elétrica for maior do que a força-peso, então a resultante não é zero. E muito pelo contrário, essa força resultante ela aponta para cima. Então essa carga vai atingir no ponto A. Se a força resultante for para baixo, quer dizer, se o peso for maior do que a força elétrica, se a força resultante zero, se a força resultante for para baixo, essa carga vai se desviar para baixo. Esse é um tipo de exercício muito comum, né? Muito presente nesse tipo de exercício. Na página 54, agora, cadê ela? Nós estamos aqui, ó, exercício número 6 da página 54, que é essa questão Enem. Essa questão ela tem um aspecto importante dela, que é o seguinte, que é de uma carga elétrica fazendo um movimento circular. E aí, o exercício toma como exemplo o núcleo de um átomo de hidrogênio, né, que tem um próton e um elétron. O que é importante destacar aqui, ó, é que todos esses pontos que estão aqui nessa circunferência estão à mesma distância do próton. Eu vou aproveitar esse exercício e não vou apenas resolvê-lo porque você já tem esse exercício resolvido. Eu vou comentar com vocês outras coisas importantes a respeito desse exercício. Então preste bem atenção. Bom, então primeiro, existe uma força, aí eu traço aqui assim, né? Ó, a direção. Então eu posso dizer o seguinte, existe sim uma força elétrica de atração aqui, ó, entre esse próton e esse elétron. Essa força elétrica aqui. Essas duas forças são iguais. Essa força é a força de natureza elétrica. Por que o elétron não se choca com esse próton? Então, já que existe essa força. Porque ele tem um movimento aqui, ó, é uma velocidade que a gente chama de velocidade do movimento circular, que mantém ele nessa órbita. Muito bem. Agora, o que eu quero aproveitar para falar com vocês é o seguinte, ó. Primeiro, se esse próton aqui é uma carga positiva, então aqui onde está o elétron, ó, nesses pontos aqui, ele gera um campo elétrico de afastamento, ó. Tá certo? Porque ele é uma carga positiva. Então ele gera um campo de afastamento. Em todos os pontos, então, tá aqui.
Olha o campo elétrico aqui. Então, mais uma vez, se repete. Ó, tá vendo? Como o elétron tem carga negativa, a força elétrica é contrária ao campo. Legal? Muito bem. Então, o movimento natural desse elétron é se aproximar do próton. Ele só não se aproxima por causa daquele ali. Se eu escolher outros pontos aqui mais distantes, então aqui, esse próton também cria campos, mas esses campos são menores aqui, ó, tá vendo? Vou fazer um vetorzinho menor, tá vendo? Nesses pontos aqui. O campo elétrico 2 aqui, aqui é o 1, aqui é o 2. Esse campo elétrico 2 é menor do que o 1, porque os campos elétricos são dados com kq sobre d, certo? Ao quadrado. Bom, como eu estou falando de um elétron, do próton, perdão, então aqui é a carga do próton, né, dividido por r, que é o raio aqui da trajetória, ao quadrado. Então, se eu aumentar esse valor de r, ó, se eu aumentar esse raio para cá, então r ao quadrado é inversamente proporcional a e. O campo elétrico vai ficar, se eu dobrar, por exemplo, ele fica 4 vezes menor. Então o campo elétrico aqui é menor. Outro aspecto muito importante a ser destacado nesse tipo de exercício é o potencial elétrico. Como o potencial elétrico é kq sobre d, então o potencial elétrico causado por esse próton é K, a carga do próton, dividido por R. Gente, só uma coisa, esse E aqui não é elétron, tá? Isso aqui é a carga elementar. Lembre-se que o próton tem o mesmo valor da carga do elétron. Então, eu vou dizer o seguinte, aqui ele vai gerar um potencial VA, e aqui ele vai gerar um potencial VB. Todos os pontos aqui têm o mesmo potencial, e os daqui têm o mesmo potencial. Um potencial menor, né? Menor. Se esse elétron se movimenta se aproximando do próton, ele procura um maior potencial. Essa é a característica das cargas que são positivas e negativas. Ó, então, como é que se movimenta uma carga positiva? Você tem que sair dessa aula com isso na sua cabeça. Ó. Cargas positivas se movimentam naturalmente a favor do campo e procurando os menores potenciais. Cargas positivas sempre vão se mover procurando os menores potenciais. As positivas e as negativas procuram o maior potencial. Então, a carga negativa, ela se movimenta daqui para cá. Agora, se você encontrar algum exercício que ela está se movimentando ao contrário, é porque o trabalho é negativo. Então, o trabalho que obedece essa lei natural aqui é um trabalho motor. O trabalho que é contrário a esse é um trabalho resistente. E também sabendo que se esse elétron ou essa carga se movimenta sobre essa mesma linha, sobre essa mesma superfície, o trabalho é nulo. Então essa é são as expressões do trabalho. Esse aqui eu já falei para vocês, então eu vou pular ele aqui. Esse exercício ele é muito importante porque é o seguinte, ele fala sobre energia potencial. Então vamos lá na página 58. Deixa eu encontrar aqui a minha página 58 para falar com vocês. Olha lá, vamos lá. Você também está folheando aí? Página 58, exercício número 6. Espera aí que eu já estou indo, hein? Tá aqui, ó. Ótimo. Então, esse exercício fala sobre a energia potencial. Gente, eu falei isso com ênfase várias vezes em todas as outras aulas. Quando eu falo de energia potencial elétrica, eu tenho que falar da interação entre duas cargas. Sempre tem que existir duas cargas. Então, nesse caso desse exercício, por exemplo, olha aqui, eu tenho um próton e um elétron, separados por uma distância de 2 angstroms. Quando eu for calcular a energia potencial que existe entre eles, não é uma energia potencial de um e de outro, é a energia entre eles. K, a carga de um, a carga do outro dividido pela distância entre eles. Está vendo que o cálculo da energia tem duas cargas, porque a energia é sempre formada por um par de cargas.
Então, se você fizer as substituições normaisinhas, igual a gente fez, esse exercício já está corrigido também, né? Substituindo aqui, ó, 9 vezes 10 é 9, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs ao quadrado, porque é vezes é, né? Dividido por 2 angstroms, 1 angstrom é 10 elevado a menos 10 metros, nós vamos encontrar o valor dessa energia potencial de 1,15 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Meus amigos, preste atenção. Existe um exercício que está aí, que é um exercício... até esqueci qual é o exercício que não está aqui. Em que você tem o seguinte, olha, eu tenho 3 cargas. O exercício é isso, eu tenho 3 cargas. Q1, Q2 e Q3. Certo? Como é que eu calculo a energia potencial gerada por essas 3 cargas? Bom, a energia potencial vai ser a energia dos pares, ou seja, K, Q1, Q2, sobre a distância entre elas, né, entre Q1 e Q2, mais K, Q1, Q3, porque Q1 e Q3 geram um potencial entre si, mais K, Q1, Q2, Q3, que é a interação entre essas duas. Então eu tenho 3 interações, essa com essa, essa com essa, essa com essa, certo? São 3 interações, ok? Sobre D. Agora, o que acontece se eu dobrar apenas uma carga? Se eu dobrar uma carga? Então, na hora que eu for fazer o cálculo da nova energia potencial, essas relações vão ser dobradas. Então, aqui em vez de ser Q1 é 2Q1, aqui também. Tem um exercício que a galera ficou em dúvida e falou, por que você dobrou em 2 e não dobrou na outra? Porque são relações, ó, Q1, Q2, Q1, Q3. Se eu dobrar o valor de Q1, aonde tiver Q1 eu vou ter que botar 2Q1. Energia potencial se calcula em pares de carga elétrica, beleza? Bem, na página 57 tem um destaque a ser feito, e por isso eu vou voltar aqui sobre essa questão que eu já tinha feito no exercício anterior lá, né? Mas observa bem aqui, ó. Quando você coloca uma carga elétrica para se movimentar dentro de uma diferença de potencial, nós temos que pensar o seguinte, se essa carga aqui for uma carga positiva, ela não se movimenta procurando os menores potenciais. Não foi isso que eu apontei para vocês aqui atrás? Eu falei assim, ó, olha aqui, ó. As cargas positivas sempre vão se movimentar em direção aos menores potenciais. Então ela vai se movimentar para cá. Então esse trabalho daqui para cá é motor. Se for o contrário, é resistente. Se for na mesma superfície, neutro. Então, aqui nesse caso, como a carga é positiva, ó, e não é o final menos o inicial, não é um delta isso aqui, tá, gente? Ó, a galera costuma errar isso. Ah, não é o final menos o inicial, não é 3 menos 5, não. Não, gente, é a diferença entre os potenciais, de onde eu tô para onde eu vou. Aqui é 5 menos 3. Quando eu venho, se eu fizer essa análise com a carga só que com ela negativa, aqui é menos 5 menos 3. Ok? Então, uma carga positiva daqui para cá, essa conta vai ter que dar negativa. Se essa carga aqui for positiva, essa conta vai dar, aqui vai dar menos com menos dá mais, menos 5, com mais 2 vai dar menos 2. Então isso aqui vai dar menos 4 vezes 10 a menos 6, tá vendo? Então se essa carga aqui for negativa, aliás, positiva, se ela for positiva, ela vai procurar o menor potencial. Se ela for o contrário, a conta tem que dar negativa. Então o sinal dos potenciais combina com o sinal das cargas para que você possa perceber se o trabalho é motor resistente. A última parte dessa revisão, eu vou me concentrar nas partes de capacitores. Então nós vamos aqui, antes disso, na página 51, é 51 mesmo? Deixa eu ver, aqui é a do... Não é da 51. Então eu errei aqui. É essa que tem o raio aqui. Mas deixa eu te explicar uma coisa antes de falar dessa história do raio, então, para você aqui. Depois eu vou achar essa questão. Olha bem, gente.
É muito comum cair exercícios que falam sobre esse negócio de raio, tempestade e tal. Então vamos lá. Uma nuvem, eu não vou explicar isso agora para você, ela ocorre várias alterações físicas aqui dentro e elétricas, de tal forma que é possível que esses, olha a palavra que eu vou usar, íons, que esses íons se separem aqui. Então eu vou ter uma concentração de íons aqui em cima, negativa, e na parte de baixo da nuvem, positiva. Então é natural que eu pense assim, pô, então tem um campo elétrico aqui dentro da nuvem. Sim, tem, ó, do positivo para o negativo. Ah, então, professor, significa dizer que pode haver movimentações de cargas aqui? Sim, então acontecem raios dentro da nuvem, porque as cargas positivas sobem e as negativas descem, ocorre o encontro delas dentro da nuvem. Isso é comum. A maior parte dos raios, inclusive, acontece dentro das próprias nuvens. Quando essa nuvem pesa, ela se aproxima da Terra, tá vendo aqui a árvorezinha aqui? Ó, isso aqui é a Terra. O que ela faz? Ela induz, lembra do processo de eletrização por indução? Induz as cargas negativas da Terra para ficar aqui, ó. Então fica aqui cheio de negativos aqui, inclusive na árvore. A árvore funciona como uma ponta. Bom, então significa dizer que forma-se um campo elétrico também entre a nuvem e a Terra. Se a base da nuvem é positiva, o campo elétrico é de cima para baixo. Então, as cargas que são negativas aqui, ó, elas vão contra o campo elétrico. Olha de novo o que eu falei, tá vendo? Então elas vão subir. E essas positivas a favor do campo vão descer. Ora, o que acontece quando a positiva encontra a negativa? Um choque, o raio acontece por causa disso aqui, do encontro dessas cargas positivas das nuvens com as negativas da Terra. Agora, você também pode pensar da seguinte maneira. Aqui eu não tenho uma concentração de cargas positivas, então eu tenho uma potencial elétrico na nuvem. E eu tenho um potencial elétrico na Terra. Então eu tenho uma diferença de potencial entre a nuvem e a Terra. Eu tenho uma diferença de potencial. Como é que as cargas... Aqui um potencial negativo, tá vendo? Ó? E aqui na nuvem um potencial positivo. Como é que as cargas negativas se movem? Procurando os maiores. E a positiva, procurando os menores, tá vendo? E se elas se movem dentro de uma DDP, um potencial na nuvem, um potencial na Terra, elas geram um trabalho. E trabalho o que é? Energia. Então o trabalho de uma carga dessa aqui, ao descer por aqui, pode ser calculado assim, ó, o valor dessa carga vezes a diferença de potencial que existe entre a nuvem e a Terra. Mas você vai perguntar, professor, o potencial numa nuvem não é zero, não? Não, o potencial aqui tudo bem. Só que você não separou as cargas? Então significa dizer que na parte de baixo da nuvem ficou com potencial positivo, na parte de cima ficou negativo. Só que a troca está acontecendo aqui, ó, entre a parte de baixo da nuvem e a Terra, tá vendo? Entre a parte de baixo e a Terra. Ok, agora... Essa árvorezinha aqui, ela não está aqui funcionando como uma ponta, ela vai funcionar como um para-raio. Por quê? Porque ela tem uma concentração maior de cargas elétricas, assim, ó. Ela tem uma concentração maior. Porque ela isso chamamos de poder das pontas. Então o potencial aqui na árvore, vou chamar de potencial C, ele é maior do que o potencial na Terra, por exemplo, que as cargas estão mais espalhadas. Então, quando um raio cai, essa carga positiva, ela não procura o potencial menor, o menor aqui não é o da árvore, então o raio ele vai cair em cima da árvore por causa do potencial elétrico menor que tem no raio, no para-raio, nos para-raios, nas árvores e tal. Então os raios são atraídos pela árvore, pelo para-raio, porque a concentração de cargas nele é maior por conta do poder das pontas, o potencial é maior. E outra, como existe um potencial aqui em cima, um potencial aqui embaixo, um campo elétrico, essa relação nuvem-terra pode ser comparada a um capacitor de capacitância X aqui, ó. O capacitor, ele tem uma capacitância aqui de 15 nanofarads, é o exemplo desse exercício aí. Mas, professor, o capacitor não tem um dielétrico? Sim, é porque o dielétrico que existe entre a nuvem e a Terra, o dielétrico, aquele que tem o ε0, é o do ar, certo? O ar funciona como um dielétrico. Quando
Quando esse campo elétrico aqui rompe essa rigidez dielétrica do ar, as cargas conseguem se mover e acontece o raio. Ok? E para fechar essa aula, nós vamos falar um pouco de duas coisas. Uma é da associação de capacitores, né? E do cálculo de carga. Então vamos ver aqui, ó. Como é que você sabe que esses dois capacitores estão em série? Gente, pelo amor de Joule, não vai chegar lá e vai falar, tá em série porque tá um depois do outro, tá em paralelo porque tá paralelo. Não é isso. Atenção, meus alunos e minhas alunas, não é isso. Não é em série porque tá um depois do outro. Porque, por exemplo, esse aqui não tá em série com isso aqui, não. Esse não tá em paralelinho aqui porque tá paralelo da geometria. Não é o paralelismo da geometria, você tá entendendo? Então presta atenção no que eu vou te falar. Ó, como é que você sabe? Você vai ter que atribuir um potencial elétrico aqui, por exemplo, VA, aqui um potencial VB, aqui um potencial VC. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Se você falar que aqui é VA, aqui vai ser VB. Se você falar que aqui é VA, aqui você vai chamar de VB, aqui você vai chamar de VC. Mas por que aqui é diferente? Porque se você pensar bem, ó, esse fio que está aqui, ó, esse fio aqui, ó, ele não está encostado diretamente nesse fio nem nesse, então eles têm potenciais diferentes. Esse fio aqui tem o potencial VA. Esse aqui, ó, onde for azul, o potencial é VA, ó. Aqui, ó, esse é VA. Mas esse aqui, ó, é o mesmo fio, tá vendo? Com dividido nas pontinhas, ele é VC. Então, esse aqui é VC, ó. Ó, isso é VC, isso aqui é VC. Esse fio do meio, ele não é nem VA e nem VB, porque não está encostado neles, nem no VA e no VB. Então ele é um VB qualquer. Quando você for fazer a diferença de potencial nesse capacitor, vai ser o quê? VA menos VB. E nesse aqui? VB menos VC. Qual é a diferença de potencial nesse capacitor aqui de cima? Aqui não é VA? O azulzinho é VA, ó. Aqui vai ser o quê? VA menos VB. Aqui é VB. E nesse? VA menos VB. Qual é a diferença de potencial nesse capacitor aqui? VA menos VB. Nesse aqui de cima? VB. Aqui não é VB? Verdinho não é VB? Ó. VB menos VC. E nesse aqui de baixo? Qual é? Verdinho e vermelhinho também, ó. VB menos VC. Olha só, meus alunos e minhas alunas, se você não pensar desse jeito, você vai encontrar mais dificuldade para saber quando é uma associação em série, paralelo, mista, de capacitor, de gerador, de resistor. Então, quanto antes você entender essa distribuição de potenciais, melhor para você. Porque agora eu vou dizer o seguinte, ó, essas DDPs não são iguais, mas se você somar as duas, ó, VA menos VB, VB menos VC, se você somar essas duas aqui, ó, você vai cortar VB com VB, aqui vai ficar VA menos VC. Aí eu vou dizer, tá vendo? Se eu somar as duas DDPs e der a DDP das duas da extremidade, eles estão em série. Aqui não, ó. As DDPs são iguais. Então, VA menos VB desse aqui é igual a VA menos VB desse aqui. Então, eles estão aqui eles estão em paralelo. E aqui eles estão em série. Paralelo é a mesma DDP. Aqui eu somo as DDPs. E aqui? Bom, esse aqui está em série com esse? Não, ele está em série com ambos. Então, primeiro eu tenho que resolver essa capacitância aqui, ó. Equivalente. Porque aqui eu sei que elas estão em paralelo. Certo? Aqui, ó. Eles estão em paralelo. VB menos VC, VB menos VC. O que eu encontrar aqui, eu vou substituir aqui, ó. Ó. O VB vai ficar aqui. O VC vai ficar aqui. VC aqui, VB aqui. E eu vou fazer a seguinte conta. Eu não falei para vocês isso, mas dá para fazer desse jeito. Depois eu vou explicar. Ó. A capacitância equivalente aqui, quando você está aqui, é só somar, não é? Em paralelo. Em paralelo não é só somar? Então, 3 mais 6, 9 microfarads. Então tá aqui, ó. Então, entre VB e VC, que eu tinha 2, passa a ter apenas 1 de 9 microfarads. Professor, e esse de 3? Não, esse de 3, ele vai entrar agora aqui, ó. Ele entra agora, ó. Aqui tá o VB. Aqui tá o VA.
Então, esse de 3 vai entrar aqui agora, ó. Agora, nesses dois você substituiu por esse entre B e C. Agora você diz, ó, esse com esse estão em série. Por quê? Porque aqui vai ficar VA menos VB, VB menos VC. Agora eles estão em série. Então agora eu posso dizer assim, ó, quando eles estão em série, o capacitor equivalente é o produto pela soma. Mas a gente vai fazer essa conta depois. Ou você joga naquela fórmula lá, né? 1 sobre C que é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, assim por diante, certo? Aqui, como eles já estão em paralelo, é só somar. O capacitor equivalente aqui vai dar o quê? Ó? 9 microfarads. E aqui faz o mesmo esquema. Então, presta atenção. Isso aqui, esta forma de você pensar as associações em série e em paralelo, elas é que vão determinar, ela é o ponto de partida para você saber se o negócio está em série e paralelo. Aprenda a distribuir os potenciais. Agora, uma outra característica que nós temos aqui é que quando você tem capacitores que estão em série, a carga desse é igual à carga desse. Aqui não, essas cargas são diferentes, certo? Então, se essa carga é igual a essa vai ser a carga do capacitor equivalente também. Então, na associação em série, todo mundo tem a mesma carga, o equivalente e os parciais. Na associação em paralelo, eu tenho que somar as cargas para obter a carga total da associação. Certo? Então isso quer dizer o que aqui nessa figura? Que se eu pegar somar essa carga desse com essa carga desse, vai dar a carga desse aqui. Eles não vão ficar em série. Você está entendendo? Vou chamar isso aqui de Q3. Então, gente, isso é muito, muito, muito importante nesse momento da nossa história. Existe esse exercício número 5 da página 61, que eu não vou resolver agora porque o tempo bateu aqui. Mas deixa eu te falar uma outra coisa então. Vou aproveitar esse exercício aqui, deixa eu trocar aqui a minha folha para te falar uma coisa. Eu estou lembrando agora de 2 exercícios que caíram no Enem a respeito de capacitores. Um deles, o exercício falava sobre o capacitor e dizia assim, bom, para que serve um capacitor? Um capacitor, ele acumula carga elétrica, certo? Essa capacitância que ele tem aqui, ó, é a quantidade de carga elétrica que ele acumula por unidade de DDP, ok? Então é isso, ó, isso aqui. E aí, a energia que esse capacitor acumula é igual a Q vezes U sobre 2. E também pode ser dada como sendo CU2 sobre 2. Agora, por que é sobre 2, professor? Porque você pode lembrar aqui, ó, se isso aqui é trabalho, aqui é igual a Q vezes U, né? Por que é sobre 2? Porque, meus amigos, preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. Toda fórmula física ela tem uma limitação. Toda fórmula. Você só pode usar uma fórmula se os valores que você vai colocar lá se forem valores constantes. Quando um capacitor está se carregando, ele não se carrega instantaneamente. É igual uma garrafinha de água. Lembra que eu fiz a analogia da garrafinha? Ela vai enchendo aos poucos. Então a quantidade de água que tem na garrafinha vai aumentando. Então não é constante. No processo de carga, né? Quando eu estou carregando a bateria, a garrafinha. O capacitor é a mesma coisa. Se eu for considerar aqui a quantidade de carga que esse capacitor tem, a quantidade de carga que ele tem, se ele está descarregado, a quantidade de carga é 0. Está descarregado. Aí ele vai carregando, ó. Ele carrega, ó. Então ele vai carregando. Ele não tem um carregamento instantâneo. Por isso é uma função crescente. A quantidade de carga vai crescendo. Ora, preste atenção aqui. Opa, aqui é o... né? Desculpa. Gente, presta atenção numa coisa. Isso é uma coisa que eu vou falar com vocês um dia ainda na sala de aula. A gente vai falar sobre isso. Quais são as unidades que esse gráfico aqui está trabalhando, gente? Q e U. Como essas duas coisas se relacionam? Por um produto, Q e U. Isso vale para qualquer gráfico, tá? Não é só para esse não, para qualquer gráfico. Velocidade, tempo, corrente, DDP, qualquer gráfico você pode pensar. Força e distância, pressão e volume.
Qualquer gráfico, se essas duas grandezas se relacionam por um produto, então a área da figura formada aqui, ó, é esse produto. Se Q vezes U é trabalho, essa área é trabalho. Agora, essa área aqui, ó, é um triângulo. E a área dessa figura é base vezes altura. Isso, sobre 2. Então, a força elástica é assim. A força elástica ela não é constante, ela vai aumentando na medida que você vai esticando a mola. Então, por isso que o trabalho da força elástica também tem que ser dividido por 2. Não pode ser usado aquela fórmula comum, trabalho é igual a força vezes distância. Então, tá vendo? Num capacitor, eu não posso usar essa fórmula aqui para calcular a energia que ele armazena, o trabalho que essa carga vai realizar. Eu tenho que jogar no gráfico. Aí aqui, ó, a base disso aqui é U, a altura, né? Isso aqui é Q, aqui é U. Sobre 2. Aqui, ó, é esse valor. Só que como eu sei que Q é igual a C vezes U, quando eu substituir aqui, ó, a energia vai ser igual a C vezes U, né? Esse Q aqui eu substituo por C vezes U sobre 2, que me dá essa expressão aqui. Então, lá naquela questão da prova que eu falei com vocês, caiu, vou deixar aqui para vocês verem, caiu uma questão que ele perguntava assim, pô, o capacitor, fala um aparelho que funciona como um capacitor. O flash da máquina fotográfica, o desfibrilador cardíaco, os sistemas de temporais de aparelhos eletroeletrônicos, como o celular, por exemplo, e tal. Essa era uma questão. E teve uma outra questão que ele disse assim, para finalizar essa aula. Ele disse assim, olha, havia um astronauta e tal. Essa questão, inclusive, está na apostila de vocês aí. Esse astronauta, ele tinha dentro da nave dele lá, dois capacitores, assim, ó, um de 3 microfarads e um de 7 microfarads que estavam associados em série. Aí deu um problema, queimou o capacitor, um deles, aí o cara falou assim, rapaz, o astronauta foi lá e falou, pô, eu vou ter que trocar esse capacitor. Mas ele olhou lá nas caixinhas de ferramenta, não tinha nenhum de 3, nenhum de 7 para substituir. Então ele falou, pô, então eu vou ter que trocar os dois. Se eu vou trocar os dois, eu vou botar um só. Eu não tenho um de 3, não tenho um de 7, não tenho um de 3. Se tivesse de 7, só substituir o que queimou, claro. Mas se só tem um, o outro eu não tenho, eu vou ter que substituir os dois. Por quanto, gente? Essa questão do astronauta, vocês vão encontrar ela aí. Ora, essa questão era o seguinte, eu tenho que encontrar um capacitor equivalente. O capacitor equivalente não é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2? Então, se você fizer isso aqui, ó, tirar o mínimo aqui, né, o produto, C1 vezes C2, o produto, né, os denominadores. C1, C2 dividido por C1, C2 vezes 1, C2. C1, C2 por C2 dá C1 vezes 1, C1. Se 1 sobre isso é essa soma pelo produto, isso sobre 1, quer dizer, 1 sobre sec é C2 mais C1, é a soma pelo produto. Sec sobre 1, opa, pegou mal, hein? Sec sobre 1, sec sobre 1, sec, é igual a produto, cacofonia o nome disso, né? Pela soma, tá vendo? Então, quero dizer para você que você tanto faz usar essa fórmula aqui quanto essa, dá no mesmo, essa aqui é uma fórmula rápida. Mas essa fórmula aqui só serve se for de 2 em 2, se for de 3 em 3 não dá certo. Aí você teria que usar aquela lá, ou fazer de 2 em 2, só serve para 2. Voltando à questão do Enem, ele queria saber o seguinte, pô, já que eu não posso trocar 1, eu tenho que trocar 2, de quanto tem que ser esse capacitor? 3 vezes 7, 3 mais 7, o produto pela soma. Aqui vai dar 21 sobre 10, 2,1 microfarads era a resposta do problema, entendeu? Então esse é o tipo de problema que você vai encontrar na prova Enem, por enquanto, né? Esse é o nível do problema que a gente encontra sobre capacitores e tal. Claro que nós vamos fazer mais, mas eu espero que essa aula tenha ajudado você a compreender bastante coisa, revisando toda a apostila, por isso ela ficou uma aula um pouco mais longa, mas é importante nesse momento essa revisão, para que a gente possa dar continuidade. E eu continuo à sua disposição lá no meu e-mail, e eu estou com todos os exercícios desse capítulo resolvido, e eu volto a dizer, eu não resolvi ele com conta apenas, todos os exercícios, eu procurei explicar melhor para você
o que é, explicando, desenhando a explicação para você. Você entendeu? Nós estamos juntos. Um abraço.